E se um beijo acidental no escuro mudasse sua vida para sempre? Imagina beijar um completo estranho por engano e não conseguir mais tirá-lo da cabeça. Pois é exatamente isso que aconteceu com Lívia quando ela foi ao cinema sozinha. Um momento de alguns segundos que transformou tudo. Mas calma, porque essa história tem muito mais. Tem romance intenso, obstáculos inesperados, emoções de verdade e um final que vai te deixar sem fôlego. Fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Vamos lá? Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Lívia Souza suspirou aliviada ao trancar a porta da loja de roupas onde trabalhava. Que dia cansativo. Seus pés doíam depois de ficar em pé por horas, atendendo clientes exigentes. Ela olhou para o relógio do celular e sorriu. Ainda dava tempo de aproveitar a sessão das 9 no cinema. Fazia semanas que queria assistir aquela comédia romântica que todas as suas amigas estavam comentando. Por que não se presentear com um momento só dela? Comprou um ingresso, pegou uma pipoca grande e entrou na sala. O cinema estava quase vazio. Apenas algumas pessoas espalhadas pelas poltronas. Lívia conferiu seu ticket e seguiu para as últimas fileiras. Adorava sentar no fundo, onde podia relaxar sem ninguém passando na sua frente. Do outro lado da cidade, Vicente Alencar afrouxou o nó da gravata dentro do carro. Mais um evento social tedioso, repleto de conversas vazias e sorrisos falsos. Ele olhou pela janela e viu o shopping à sua frente. Seus olhos pousaram na entrada do cinema e por impulso disse ao motorista para parar ali mesmo. "Senhor Alencar, mas o evento..." começou o motorista. "Cancele minha presença. Diga que tive um imprevisto urgente." Vicente respondeu, já saindo do carro. Ainda vestia sua camisa social de tom azul marinho, sempre bem apresentado. Ele não ia a um cinema havia anos, talvez décadas. Comprou um ingresso para o primeiro filme disponível, sem nem olhar direito qual era. Só queria um lugar tranquilo, escuro, onde pudesse simplesmente desligar por algumas horas. Vicente entrou na sala, conferiu o número da poltrona e caminhou até as últimas fileiras. Perfeito. Quase ninguém ali. Ele se acomodou, sentindo uma estranha sensação de liberdade. Lívia nem percebeu quando alguém sentou ao seu lado. Estava entretida com a pipoca, esperando os trailers terminarem. O filme começou, e ela se deixou envolver pela história. Era exatamente o tipo de romance bobo e gostoso que ela precisava depois daquele dia. Vicente tentou se concentrar na tela, mas sua mente insistia em voltar para os problemas da empresa, as decisões que precisava tomar, as pessoas que dependiam dele. Suspirou baixinho e se ajeitou na poltrona. O filme avançava e chegou em uma cena particularmente escura. Os personagens estavam em um quarto com as luzes apagadas e a tela ficou quase completamente preta. A sala do cinema mergulhou em uma escuridão quase total. Lívia esticou a mão para pegar mais pipoca no balde que estava no suporte entre as poltronas. No mesmo instante, Vicente fez exatamente o mesmo movimento, também procurando pela pipoca que havia comprado. Seus rostos se moveram simultaneamente na direção do suporte central. Na escuridão completa, sem enxergar absolutamente nada, os lábios de Lívia encontraram os lábios de Vicente. Foi um beijo acidental, rápido, mas algo aconteceu naquele brevíssimo momento. Uma centelha, uma corrente elétrica, uma sensação que nenhum dos dois conseguia explicar. Lívia se afastou imediatamente, sentindo seu pulso acelerar. "Desculpa", ela sussurrou mortificada, sem nem conseguir ver direito o rosto da pessoa ao lado. Vicente ficou paralisado, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Não foi..." Ele começou, mas sua voz saiu rouca, confusa. A tela do cinema voltou a clarear um pouco, mas não o suficiente para que pudessem ver os rostos um do outro com clareza. Lívia só captou a silhueta de um homem bem vestido e sua respiração estava descompassada. Sem conseguir pensar direito, dominada pelo constrangimento e por uma avalanche de sensações estranhas, Lívia pegou sua bolsa rapidamente. "Desculpa, eu preciso ir", ela murmurou, levantando-se desajeitadamente
e tropeçando na própria poltrona. Espera, Vicente disse também se levantando, mas ela já estava praticamente correndo pelo corredor escuro da sala de cinema. Ele ficou ali parado, vendo a silhueta dela desaparecer pela porta iluminada da saída. Vicente passou a mão pelos cabelos, completamente atordoado. O que diabos tinha acabado de acontecer? Foi só um acidente bobo, um beijo de menos de 1 segundo. Por que então ele se sentia como se tivesse acabado de acordar de um longo sono? Lívia só parou de correr quando chegou ao estacionamento. Encostou na parede, respirando rápido, com as bochechas em chamas. Meu Deus, que vergonha! Ela murmurou para si mesma. Mas por baixo do constrangimento havia outra coisa. Aquele beijo tinha sido tão breve, tão inesperado, mas tinha deixado uma marca, como se algo importante tivesse acabado de acontecer. Ela balançou a cabeça, tentando se recompor, e foi para o ponto de ônibus. Durante todo o trajeto para casa, seus dedos tocavam inconscientemente os próprios lábios, e sua mente não conseguia parar de reviver aquele momento absurdo no escuro do cinema. Vicente permaneceu na sala vazia muito tempo depois que o filme terminou e os créditos subiram. Ele finalmente se levantou e saiu, mas não conseguia tirar da cabeça aquela sensação inexplicável. Entrou no carro e o motorista o olhou pelo retrovisor. Para casa, senhor? Sim, Vicente respondeu, mas sua mente estava longe. Quem era aquela mulher? Por que um beijo tão breve o havia impactado de tal forma? E por que ele já sentia falta de alguém que nem conhecia? A noite caiu sobre a cidade, mas tanto Vicente quanto Lívia permaneceram acordados, olhando para o teto de seus quartos, pensando no estranho que tinham beijado por acaso. Nenhum dos dois imaginava que aquele momento ridículo e inesperado mudaria suas vidas para sempre. Vicente acordou no dia seguinte com aquele beijo ainda martelando em sua mente. Ele se arrumou no piloto automático, escolhendo um de seus ternos de cor grafite, mas seus pensamentos estavam completamente distantes. Durante o café da manhã, sua mãe Beatriz comentou algo sobre um jantar beneficente, mas ele mal registrou as palavras. Vicente, você está me ouvindo? Ela perguntou, franzindo a testa. Sim, mãe, jantar beneficente, estarei lá. Ele respondeu automaticamente, mexendo distraído no café. No escritório, durante uma reunião importantíssima com investidores internacionais, Vicente se pegou olhando pela janela, pensando naquele momento absurdo. Como ele, um homem completamente racional e focado, poderia estar obcecado por um beijo acidental de uma completa desconhecida? Não fazia o menor sentido. Senhor Alencar, o que acha da proposta? Perguntou um dos investidores. Vicente piscou, voltando à realidade. Desculpem, podem repetir? Sua secretária, Márcia, o olhou preocupada. Em 10 anos trabalhando com ele, nunca o tinha visto tão disperso. Do outro lado da cidade, Lívia também não conseguia se concentrar em nada. Ela estava na loja dobrando uma blusa pela 5ª vez porque continuava errando. Lívia, a cliente está esperando, chamou sua colega Patrícia. Ah, desculpa. Lívia largou a blusa e foi até o provador, mas sua mente estava longe dali. Estava de volta àquele cinema escuro, revivendo aquele beijo inesperado. Ela mal tinha visto o rosto do homem. Só lembrava da silhueta bem vestida, da sensação dos lábios macios e daquela centelha inexplicável que tinha sentido. Você está estranha hoje, comentou Patrícia durante o intervalo do almoço. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Lívia mentiu, mas não conseguiu segurar por muito tempo. Precisava contar para alguém, ou ia explodir. Depois do trabalho, ela foi direto para a casa da melhor amiga, Júlia. Assim que chegou, despejou tudo. Ju, você não vai acreditar no que aconteceu comigo ontem. Júlia largou a xícara de café e se acomodou no sofá, com os olhos brilhando de curiosidade. Conta tudo. Pelos seus olhos foi algo grande. Eu beijei um cara no cinema. Lívia soltou de uma vez. O quê? Como assim? Você foi encontrar alguém e não me contou? Não, foi um acidente. Lívia cobriu o rosto com as mãos, sentindo as bochechas esquentarem. A gente estava sentado um do lado do outro. O filme ficou escuro, nós dois fomos pegar pipoca ao mesmo tempo e nossos rostos se encontraram no escuro. Foi o beijo mais estranho e mais intenso da minha vida.
Júlia começou a rir. Você está brincando. Isso só acontece em filme. Eu sei, mas aconteceu, Ju. E o pior é que eu fugi. Saí correndo de lá como uma louca. Lívia se jogou no sofá ao lado da amiga. E agora não consigo parar de pensar naquele beijo. Foi tão rápido, mas foi como se... Não sei explicar. Como se algo tivesse mudado. Você viu o rosto dele, pelo menos? Não muito bem. Estava muito escuro. Só vi que ele usava uma roupa social, parecia ser alto e tinha um perfume incrível. Lívia suspirou. Achei que fosse esquecer isso rápido, mas já passou um dia e eu só penso nisso. Cara, isso é coisa de destino. Júlia bateu palmas empolgada. Você precisa voltar lá, no mesmo horário, no mesmo lugar. Você ficou louca? A chance dele voltar é 0. Ele deve ter achado que eu sou uma maluca que saiu correndo. Ou ele também está obcecado pelo beijo e vai voltar. Júlia deu um sorriso maroto. Vai que ele aparece? Lívia balançou a cabeça, mas a ideia já tinha sido plantada. E se ele voltasse? E se ele também não conseguisse parar de pensar naquilo? Enquanto isso, Vicente estava em seu apartamento de cobertura, olhando para a cidade iluminada através da janela. Ele tinha tirado o paletó e afrouxado a gravata, mas ainda parecia tenso. Pegou o celular e pela 10ª vez naquela noite, abriu o aplicativo do cinema. Seria loucura voltar lá. Seria absolutamente irracional. Ele tinha reuniões importantes amanhã, compromissos inadiáveis, mas seus dedos já estavam comprando um ingresso para o mesmo filme, mesma sessão, mesma poltrona de ontem. Eu estou ficando louco, ele murmurou para si mesmo, mas não cancelou a compra. Vicente sabia que as chances de ela voltar eram mínimas. A mulher tinha saído correndo, obviamente constrangida. Provavelmente estava tentando esquecer o episódio todo. Mas e se ela também não conseguisse esquecer? E se ela também sentisse que havia algo inexplicável naquele beijo acidental? Ele olhou para o relógio. Ainda faltavam quase 20 horas para a sessão. Seria a espera mais longa da sua vida. Na manhã seguinte, Lívia acordou decidida. Ia voltar ao cinema. Mesmo que fosse só para provar para si mesma que tinha sido só um acidente bobo, que não havia nada de especial naquilo. Ou quem sabe, só quem sabe, ele também voltasse. Patrícia, você pode cobrir meu turno mais cedo hoje? Lívia perguntou assim que chegou na loja. Eu preciso resolver uma coisa importante. Claro, mas que mistério é esse? Depois eu conto. Lívia sorriu, sentindo borboletas no estômago só de pensar na possibilidade. Vicente também reorganizou sua agenda inteira. Cancelou uma reunião com o conselho, remarcou um almoço de negócios e praticamente ignorou os protestos de Márcia. Senhor Alencar, essa reunião é extremamente importante, ela insistiu. Eu sei, Márcia. Remarque para amanhã. Hoje eu tenho um compromisso inadiável, ele respondeu, vestindo o paletó de seu terno azul marinho. Mais importante que a reunião do conselho? Ela perguntou incrédula. Vicente parou na porta e olhou para ela. Sim, muito mais importante. Ele mesmo não acreditava no que estava fazendo. Vicente Alencar, CEO de um império corporativo, cancelando reuniões estratégicas para ir ao cinema na esperança de encontrar uma desconhecida. Se alguém descobrisse, achariam que ele tinha enlouquecido. Mas enquanto dirigia até o shopping, com o nervosismo crescendo a cada minuto, Vicente sabia que precisava fazer isso. Precisava descobrir quem era aquela mulher. Precisava saber se ela também tinha sentido aquela conexão impossível. Lívia chegou ao cinema 15 minutos antes da sessão. Comprou o ingresso com as mãos tremendo e foi direto para a sala. Sentou-se na mesma poltrona de 2 dias atrás e esperou, mal conseguindo respirar direito. E se ele não viesse? E se ela estivesse fazendo o papel de boba, esperando por um estranho que provavelmente já tinha esquecido tudo? Mas então, a porta da sala se abriu e uma silhueta masculina entrou. Mesmo na penumbra, Lívia reconheceu a postura, o porte. Era ele. Vicente a viu imediatamente. Ela estava ali, na mesma poltrona, esperando. Esperando por ele. Seus olhos se encontraram, e mesmo sem terem visto direito o rosto um do outro naquela noite, ambos souberam. Era ela. Era ele. A conexão era inegável.
Vicente caminhou até a poltrona ao lado dela e sentou-se, sem desviar os olhos dos dela. Lívia mal conseguia respirar. Você voltou, ele disse com a voz carregada de emoção. Você também, ela respondeu com um sorriso nervoso surgindo no rosto. E naquele momento, na mesma sala onde tudo tinha começado por acaso, eles souberam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A luz da tela de pré-visualizações iluminou suavemente seus rostos, e finalmente puderam se ver direito pela primeira vez. Lívia arregalou os olhos. O homem do beijo era ainda mais bonito do que ela tinha imaginado. Cabelos escuros perfeitamente penteados, olhos intensos, e aquela camisa social impecavelmente ajustada que mostrava que ele não era uma pessoa comum. Vicente também estava impressionado. A mulher à sua frente era linda. Cabelos longos e brilhantes, olhos expressivos que pareciam brilhar mesmo na penumbra do cinema, e um sorriso nervoso que ele achou completamente encantador. Então, Lívia começou, sem saber direito o que dizer. Esse é o momento mais estranho da minha vida. Vicente soltou uma risada baixa, surpreendendo a si mesmo. Fazia tempo que não ria de verdade. Para mim também. Eu cancelei uma reunião importantíssima para vir aqui. Sério? Eu saí mais cedo do trabalho, ela confessou, sentindo as bochechas esquentarem. Achei que eu era louca por voltar. Se você é louca, então somos dois, ele disse, virando-se completamente para ela e esquecendo o filme que estava começando. Eu não consigo parar de pensar naquele beijo desde que aconteceu. Lívia sentiu seu pulso acelerar. Eu também. Pensei que fosse só eu. Quer dizer, foi um acidente ridículo, mas não pareceu um acidente. Vicente completou, os olhos fixos nos dela. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando, sentindo aquela mesma energia estranha e magnética de 2 dias atrás. Eu sou Lívia, Lívia Souza, ela disse finalmente, estendendo a mão. Vicente Alencar, ele respondeu, apertando a mão dela. O toque enviou uma corrente elétrica pelo braço de ambos. Lívia franziu a testa. Vicente Alencar. Esse nome me parece familiar. Talvez você tenha ouvido falar da Alencar Empresas? Ele disse um pouco hesitante. Geralmente as pessoas mudavam completamente quando descobriam quem ele era. Os olhos de Lívia se arregalaram. Espera, o Vicente Alencar, o empresário que está sempre nas notícias de economia? Nossa, você é tipo super famoso. Vicente fez uma careta. Infelizmente sim. Isso vai ser um problema? Um problema? Lívia soltou uma risada nervosa. Eu beijei um empresário bilionário no escuro sem saber. Isso é surreal demais. Tecnicamente nós nos beijamos. Ele corrigiu com um pequeno sorriso. E eu não sabia quem você era também. Sim, mas eu sou só uma vendedora de loja de roupas. Não é exatamente a mesma coisa que ser dono de um império empresarial. Ela brincou, mas havia um toque de insegurança na voz. Você acha que isso importa? Vicente perguntou seriamente. Lívia deu de ombros. Sinceramente? No mundo real importa. Pessoas como você geralmente não se misturam com pessoas como eu. É tipo... não sei. São realidades muito diferentes. Talvez seja exatamente por isso que eu não consigo parar de pensar em você. Vicente disse, aproximando-se um pouco. Você é real. Você não estava no cinema tentando me impressionar ou querendo algo de mim. Você estava só, sendo você. E você estava fugindo de algum evento chique de gente rica? Lívia provocou, sentindo-se um pouco mais à vontade. Exatamente, ele admitiu com um sorriso. Eu estava entediado de eventos superficiais e conversas vazias. Só queria um lugar tranquilo. E acabou beijando uma estranha no escuro. Que noite louca você teve, ela riu. A melhor noite que tive em anos, Vicente disse com sinceridade. Lívia sentiu o rosto esquentar de novo. Esse homem era perigosamente charmoso. Olha, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas a gente deveria sair desse cinema. Está todo mundo olhando para nós. Vicente olhou em volta e percebeu que realmente algumas pessoas os observavam, provavelmente reconhecendo-o. Você tem razão. Quer ir para algum lugar mais tranquilo? Tem uma lanchonete ótima aqui perto.
Nada chique, mas os sanduíches são incríveis, Lívia sugeriu. Vicente se levantou e estendeu a mão para ela. Perfeito, vamos. Eles saíram do cinema de mãos dadas, esquecendo completamente o filme. A lanchonete ficava a 2 quadras dali, um lugar simples com mesas de fórmica e cardápio escrito à mão na parede. Você provavelmente nunca comeu em um lugar desses, né? Lívia brincou enquanto se sentavam em uma mesa de canto. Sinceramente, não. Mas estou curioso, Vicente admitiu, olhando ao redor com interesse genuíno. Então prepare-se para o melhor sanduíche da sua vida, ela disse chamando o atendente. 2 sanduíches especiais da casa e 2 vitaminas de morango, por favor. Vitamina de morango? Vicente repetiu, divertido. Confia em mim. Você vai amar, Lívia garantiu. Enquanto esperavam o pedido, eles começaram a conversar de verdade. Lívia contou histórias hilariantes sobre clientes difíceis na loja, imitando sotaques e expressões que fizeram Vicente rir alto, algo que ele não fazia havia muito tempo. Teve uma vez que uma cliente experimentou 15 vestidos diferentes e no final não levou nenhum. 15. Eu fiquei quase 3 horas ajudando ela. Lívia contava, gesticulando animadamente. E você não ficou irritada? Vicente perguntou, fascinado com a energia dela. No começo, sim. Mas aí eu pensei, poxa, ela deve estar procurando o vestido perfeito para algo muito especial. Então tentei ajudar de verdade, sabe? No final ela saiu feliz mesmo sem levar nada, e voltou semana seguinte e comprou 3 vestidos, e me deu uma gorjeta. Lívia sorriu. Às vezes as pessoas só precisam de paciência. Vicente a observava encantado. Você é incrível, sabe disso? Ah, para, eu só sou uma pessoa normal vivendo a vida. Ela desconversou, mas estava obviamente lisonjeada. Não, você não é normal. Você é especial, ele insistiu. Você vê o lado bom das coisas, não é algo comum. O pedido chegou, e Vicente deu a primeira mordida no sanduíche. Seus olhos se arregalaram. Nossa, isso está realmente delicioso. Eu avisei, Lívia disse triunfante. Aposto que é melhor que aqueles restaurantes franceses chiques que você frequenta. Sinceramente, está dando uma surra, ele admitiu, dando outra mordida grande. Eles continuaram conversando por horas, rindo, compartilhando histórias e descobrindo que tinham uma química inegável. O tempo voou sem que percebessem. Não acredito que já são 11 da noite, Lívia exclamou olhando o relógio. Eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Eu também tenho reuniões às 7 da manhã, Vicente disse, mas nenhum dos dois fez menção de se levantar. Então, a gente deveria ir, Lívia disse, mas não se mexeu. Deveria, Vicente concordou, também sem se mover. Eles se olharam e riram juntos da situação. Eu quero ver você de novo. Posso ter seu telefone? Vicente pediu com uma vulnerabilidade nos olhos que derreteu Lívia. Ela hesitou. Vicente, você tem certeza? Tipo, você viu onde a gente está, né? Esse é o meu mundo. Lanchonete simples, ônibus lotado, apartamento pequeno. Pessoas do seu círculo não costumam se envolver com pessoas do meu. Lívia, ele interrompeu, pegando a mão dela sobre a mesa. Eu passei os últimos anos da minha vida cercado de luxo e pessoas que só se importam com dinheiro e status. E eu estava miserável, completamente vazio. 2 dias atrás, por acaso, eu beijei você no escuro de um cinema. E pela primeira vez em anos, eu me senti vivo. Você acha que eu me importo com lanchonetes ou apartamentos? Eu me importo com você. Lívia sentiu as emoções tomarem conta. Você mal me conhece. Então me deixe conhecer você melhor. Me dá uma chance, por favor. Ele pediu apertando suavemente a mão dela. Lívia respirou fundo e sorriu. Está bem, mas só porque você comeu o sanduíche inteiro e gostou. Vicente riu e pegou o celular. Anota aí seu número antes que você mude de ideia. Lívia ditou o número, e quando ele salvou o contato, ela viu que ele colocou um coração ao lado do nome dela. Sentiu borboletas no estômago. Pronto, agora você não escapa mais. Ele brincou. Quem disse que eu quero escapar? Ela respondeu com um sorriso radiante. Na manhã seguinte, Lívia acordou com o celular vibrando.
Uma mensagem de número desconhecido a fez sorrir instantaneamente. Bom dia, já estava com saudades. Posso te ver hoje à noite? Vicente. Ela mordeu o lábio tentando conter a empolgação. Bom dia, você não perde tempo, hein? Pode sim, saio às 6. A resposta veio em segundos. Perfeito. Te busco no trabalho. Manda o endereço. Lívia passou o dia inteiro no mundo da lua. Patrícia percebeu na hora. Deixa eu adivinhar, tem a ver com aquele compromisso importante de ontem? Talvez, Lívia respondeu com um sorriso bobo. Menina, você está radiante, conta logo. Às 6 em ponto, um carro importado preto parou em frente à loja. Vicente saiu dele, vestindo um terno cinza carvão que provavelmente custava mais que o salário anual de Lívia. Todas as funcionárias da loja pararam para olhar. Gente, aquele não é o Vicente Alencar? Sussurrou uma colega. É sim, o que ele está fazendo aqui? Outra perguntou. Lívia pegou sua bolsa, o rosto vermelho. Tchau, meninas, até amanhã. Espera, você conhece ele? Patrícia gritou, mas Lívia já estava saindo. Vicente abriu a porta do carro para ela com um sorriso enorme. Oi, ela respondeu entrando. Você causou um alvoroço na loja. Amanhã vou ter que explicar um monte de coisa. Desculpa, não pensei nisso, ele disse parecendo genuinamente preocupado. Está tudo bem, vale a pena. Lívia sorriu, tocando levemente a mão dele. Nos dias seguintes, Vicente passou a buscá-la no trabalho sempre que possível. Ele a levava para restaurantes sofisticados, onde Lívia se sentia completamente fora do lugar, com suas roupas simples entre pessoas vestindo grifes caras. Mas Vicente sempre a fazia sentir-se especial, segurando sua mão por cima da mesa e ignorando os olhares curiosos. Você não precisa me levar para lugares tão chiques, Lívia disse uma noite, enquanto observava o 10º garfo na mesa. Eu fico feliz com coisas simples. Eu sei, mas eu quero te dar o melhor, Vicente respondeu. O melhor para mim é estar com você, não importa onde, ela disse sinceramente. Vicente sorriu e apertou a mão dela. Então amanhã você escolhe o programa, qualquer coisa que você quiser. No dia seguinte, Lívia o levou para comer pastel na feira. Vicente, vestindo uma camisa social azul clara, mais despojada, mas ainda refinada, chamava a atenção entre as barracas e o movimento popular, mas ele parecia genuinamente feliz. Esse pastel de queijo está incrível, ele exclamou, com um pouco de óleo escorrendo pelo queixo. Lívia riu e limpou com um guardanapo. Você tem que experimentar o de carne também. Eles andaram pela feira provando frutas, rindo das barganhas dos feirantes, e Vicente carregou todas as sacolas que Lívia comprou. Depois, foram andar de bicicleta alugada no parque. E Vicente, que não andava de bicicleta desde criança, quase caiu 2 vezes, fazendo Lívia rir até doer a barriga. Você está se divertindo às minhas custas, ele reclamou, mas estava sorrindo. Estou. É muito engraçado ver o grande empresário quase caindo da bicicleta, ela provocou. Vem aqui. Ele parou a bicicleta e puxou ela para perto, roubando um beijo rápido que fez Lívia suspirar de felicidade. Mas nem tudo eram flores. Lívia começou a perceber os olhares de desaprovação quando apareciam juntos em eventos do círculo social de Vicente. Mulheres de vestidos caros a olhavam de cima a baixo, sussurrando entre si. Homens de terno faziam comentários que ela fingia não ouvir. Uma noite, Vicente a convidou para um jantar em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Lívia usou seu melhor vestido, mas ainda assim se sentia deslocada entre aquelas pessoas. Vicente estava refinado em um terno preto sob medida e mantinha a mão dela entrelaçada com a dele o tempo todo, como se quisesse mostrar para todos que ela estava com ele. Foi quando uma mulher alta, loira, vestindo um vestido de grife que custava uma fortuna, se aproximou da mesa com um sorriso venenoso. Vicente, que surpresa te ver aqui, ela disse, ignorando completamente Lívia. Marcela, Vicente respondeu friamente. Lívia, essa é Marcela, minha ex-namorada. Marcela, essa é Lívia, a mulher da minha vida. O sorriso de Marcela vacilou por um segundo, mas logo voltou, ainda mais afiado.
Mulher da sua vida? Que interessante. E o que você faz, querida? Eu trabalho em uma loja de roupas, Lívia respondeu erguendo o queixo. Ah, que simpático, Marcela disse com condescendência. Vicente sempre teve um coração tão generoso, sempre disposto a ajudar os menos afortunados. Lívia sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Vicente se levantou visivelmente irritado. Marcela, sugiro que você se retire, agora. Calma, Vicente. Só estou sendo amigável, Marcela continuou, virando-se para Lívia. Só espero que você saiba no que está se metendo, querida. Homens como o Vicente têm um certo padrão. E bem, você claramente não costuma frequentar esses ambientes, né? Deve ser tão difícil entender nosso mundo. Chega! Vicente disse alto demais, fazendo algumas pessoas olharem. Você não tem o direito de falar assim com ela. Lívia vale mais que 10 de você. Marcela arregalou os olhos, fingindo surpresa. Nossa, tocante. Espero que isso não seja só sobre o dinheiro, né, querida? Seria uma pena pensar que você está com ele por interesse. Lívia sentiu as emoções transbordarem, mas se recusou a deixar aquela mulher ver sua fragilidade. Sabe de uma coisa? Eu não preciso provar nada para você. Vicente, eu quero ir embora. Lívia, espera. Vicente pegou o braço dela suavemente. Não, ela tem razão em uma coisa. Eu realmente não pertenço a esse mundo, Lívia disse, a voz tremendo. Olha para mim, Vicente. Olha para você. As pessoas sempre vão pensar que eu estou com você por dinheiro. Sempre vão me olhar como essa mulher está olhando agora. Vicente segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Eu me importo com você. Só com você. Mas eu me importo. Lívia sussurrou, uma lágrima finalmente escapando. Eu me importo porque eu te amo de verdade e dói quando as pessoas acham que eu só quero seu dinheiro. Vicente ficou paralisado por um segundo. Você me ama? Lívia percebeu o que tinha dito e corou intensamente. Droga. Não era para sair assim. Um sorriso enorme se abriu no rosto de Vicente. Ele a puxou para perto e a beijou ali mesmo, na frente de todos. Um beijo profundo e apaixonado, que não deixava dúvidas sobre o que ele sentia. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu também te amo. Desde aquele beijo idiota no cinema. Eu te amo, Lívia Souza. Que cena patética, Marcela murmurou, mas já estava sendo ignorada. Vicente se virou para ela uma última vez. Marcela, vou ser bem claro. Se você ou qualquer pessoa do meu círculo social tentar desrespeitar a Lívia de novo, vocês vão ter que lidar comigo. E não vai ser bonito. Agora saia da minha frente. Marcela saiu furiosa, e Vicente voltou sua atenção completamente para Lívia. Vamos sair daqui. Vamos para algum lugar que seja só nosso. Tipo onde? Lívia perguntou, limpando as lágrimas. Que tal voltarmos àquela lanchonete, o lugar onde tudo começou de verdade? Ele sugeriu com um sorriso. Lívia riu através das lágrimas. Perfeito. Eles saíram do restaurante sofisticado de mãos dadas. No carro, Lívia encostou a cabeça no ombro de Vicente. Desculpa pela cena. Você não causou nada. Foi a Marcela. E ela vai se arrepender, Vicente disse, beijando o topo da cabeça dela. Você não precisa fazer nada. Eu só quero que você saiba que eu te amo de verdade. Não pelo dinheiro, não pela fama. Eu te amo pelo homem que você é quando está comigo. Pelo jeito que você ri das minhas piadas bobas. Pelo jeito que você come pastel na feira, como se fosse a melhor comida do mundo. Por você, Lívia disse, olhando nos olhos dele quando pararam no semáforo. Vicente segurou a mão dela, levando-a aos lábios. Eu sei, meu amor, eu sempre soube. E é por isso que eu te amo também. 2 semanas depois do incidente com Marcela, Vicente chegou na casa de Lívia visivelmente nervoso. Ela abriu a porta e imediatamente percebeu que algo estava diferente. Ele usava um terno sofisticado de cor azul marinho, mas seus olhos mostravam uma ansiedade que ela nunca tinha visto antes. Tudo bem? Ela perguntou, deixando-o entrar. Preciso te pedir uma coisa, Vicente começou, pegando as mãos dela. Meus pais querem te conhecer.
Minha mãe está insistindo há dias e meu pai também está curioso. Eles vão fazer um jantar na mansão no sábado e eu gostaria muito que você fosse. Lívia sentiu o estômago dar um nó. Conhecer seus pais? Vicente, eu não sei se estou pronta para isso. Eu sei que é assustador, mas eles realmente querem te conhecer. Minha mãe disse que nunca me viu tão feliz e quer conhecer a pessoa responsável por isso. Ele explicou, acariciando as mãos dela. Eu vou estar do seu lado o tempo todo, prometo. Lívia respirou fundo. Está bem, mas se eu fizer alguma besteira, a culpa é sua. Vicente riu e a puxou para um abraço apertado. Você vai se sair perfeitamente. Só seja você mesma. No sábado, Lívia experimentou 5 vestidos diferentes antes de escolher um simples, mas elegante, que tinha comprado especialmente para a ocasião. Mesmo assim, quando Vicente a buscou e eles chegaram na mansão da família Alencar, ela sentiu as pernas bambas. A propriedade era enorme, com jardins perfeitamente cuidados e uma fonte na entrada. Vicente, refinado em seu terno grafite, segurou firme a mão dela enquanto caminhavam até a porta principal. Respira, vai dar tudo certo, ele sussurrou, antes de tocar a campainha. Um mordomo abriu a porta e os conduziu até uma sala de estar luxuosa. Ali estavam Beatriz e Alberto Alencar. Beatriz era uma mulher elegante de cabelos grisalhos, presos em um coque discreto, vestindo um conjunto de saia e blazer claramente caros. Alberto era alto, de porte imponente, cabelos grisalhos e uma postura que gritava autoridade. Ambos olharam para Lívia com expressões difíceis de decifrar. Mãe, pai, essa é a Lívia, Vicente disse, puxando-a suavemente para a frente. Boa noite, senhor e senhora Alencar. É uma honra conhecê-los, Lívia disse, estendendo a mão, tentando controlar o tremor na voz. Beatriz apertou a mão dela com um aperto formal. Lívia, ouvi muito sobre você. Por favor, sente-se. O jantar foi servido na sala de jantar formal, com uma mesa enorme coberta por uma toalha branca e decorada com arranjos de flores caras. Lívia olhou para a quantidade absurda de talheres e sentiu o pânico subir. Qual era para usar primeiro mesmo? Vicente notou sua hesitação e discretamente apontou para o talher correto. Ela agradeceu com os olhos e tentou se concentrar. Então, Lívia, Vicente nos contou que você trabalha em uma loja de roupas. Alberto começou, cortando a carne com precisão cirúrgica. Sim, senhor. Trabalho lá há 3 anos. É um trabalho honesto e eu gosto de lidar com as pessoas. Lívia respondeu, tentando soar confiante. Entendo. E sua família? O que seus pais fazem? Beatriz perguntou, tomando um gole do vinho. Minha mãe é costureira. Trabalha em casa fazendo concertos e algumas peças sob encomenda. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Ele era mecânico, Lívia explicou. Sinto muito pela sua perda, Beatriz disse, mas seu tom continuava formal, distante. Vicente percebeu a tensão e tentou mudar o clima. Lívia tem uma habilidade incrível de fazer as pessoas se sentirem bem. Ela conta as histórias mais engraçadas sobre o trabalho dela. Ah, sim, Alberto arqueou uma sobrancelha. Conte-nos uma. Lívia engoliu em seco, sentindo todos os olhos sobre ela. Mas então decidiu que ou ela ia ser ela mesma, ou aquilo não ia funcionar nunca. Bem, semana passada apareceu uma cliente que estava procurando um vestido para o casamento da filha. Ela experimentou literalmente 20 vestidos. 20. E em cada um ela perguntava para a filha que estava no telefone, e a filha odiava todos. Lívia começou, e mesmo sem perceber, sua animação natural começou a aparecer. Aí, no 21º vestido, eu já estava cansada, a cliente também. E eu, sem pensar, falei, olha, com todo respeito, esse vestido está lindo na senhora, mas se sua filha não aprovar nenhum, acho que o problema não são os vestidos. A mulher ficou em choque. Eu pensei que ia ser demitida, mas aí ela começou a rir e disse que eu estava certíssima, que a filha era chata mesmo. Vicente riu alto e Lívia notou um pequeno sorriso no canto da boca de Beatriz. E ela levou o vestido? Beatriz perguntou com um interesse genuíno aparecendo pela primeira vez. Levou, e voltou semana seguinte para me agradecer. Disse que foi ao casamento e arrasou, e que a filha que reclamasse sozinha, Lívia sorriu.
Alberto soltou uma risada curta. Bem colocado. O jantar continuou e Lívia foi relaxando aos poucos. Ela cometeu algumas gafes. Pegou o garfo errado 2 vezes, derrubou um pouco de molho no guardanapo e uma vez confundiu qual copo era dela. Mas em vez de se retrair, ela fazia piada da situação. No meu mundo, garfo é garfo e não existe esse monte de opção. É tudo uma conspiração para deixar a gente nervoso mesmo. Ela brincou depois de pegar o garfo errado pela 2ª vez. Para sua surpresa, Beatriz riu. Uma risada genuína que iluminou seu rosto inteiro. Sabe de uma coisa? Eu sempre pensei a mesma coisa. Quando me casei com Alberto e vim para essa família, eu me sentia completamente perdida com todos esses protocolos. Sério? Lívia perguntou surpresa. Sério. Minha família era simples também. Levei anos para me acostumar com tudo isso, Beatriz admitiu. E pela primeira vez sua expressão estava calorosa. Alberto, você se lembra do nosso primeiro jantar? Formal com seus pais? Eu derrubei o copo de vinho inteiro no vestido. Alberto riu, uma expressão afetuosa no rosto, ao olhar para a esposa. Como eu poderia esquecer? Meu pai ficou horrorizado, mas eu achei adorável. A conversa fluiu mais naturalmente depois disso. Quando terminaram a sobremesa, Beatriz convidou Lívia para conhecer a cozinha. A cozinha? Lívia perguntou confusa. Sim, venha comigo, Beatriz disse, levantando-se. Vicente olhou para Lívia com um aceno encorajador e ela seguiu. Beatriz até a enorme cozinha gourmet da mansão. A cozinheira já tinha ido embora e elas ficaram sozinhas. Lívia, eu preciso ser honesta com você, Beatriz começou, encostando-se no balcão. Quando Vicente me disse que estava namorando, eu fiquei feliz, mas quando ele me contou sobre suas circunstâncias, sobre a diferença de realidades, eu fiquei preocupada. Lívia sentiu o peito apertar. Eu entendo, senhora. Eu também me preocupo com isso. Me deixe terminar. Beatriz ergueu a mão. Eu estava preocupada porque já vi muitas pessoas se aproximarem do meu filho por interesse. Mulheres que só queriam o dinheiro, o status, a fama. Eu temia que você fosse mais uma. Eu não sou, Lívia disse firmemente, olhando nos olhos da mulher. Eu amo o Vicente. O homem, não o empresário. Eu amo o jeito que ele ri quando come pastel na feira. Eu amo como ele fica desajeitado quando anda de bicicleta. Eu amo quem ele é quando está comigo, não o que ele tem. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto de Lívia. Então seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno e caloroso. Eu sei. Eu vi isso hoje. Vi no jeito que você olha para ele, no jeito que ele olha para você. Em todos esses anos, nunca vi meu filho tão feliz, tão leve, tão vivo, Beatriz disse, com as emoções aflorando. Eu sempre temi que ele se casasse com alguém por conveniência, por pressão social, ou com alguém que só o visse como uma conta bancária. Mas você o vê de verdade. Lívia sentiu suas próprias emoções transbordarem. Ele é a melhor coisa que já me aconteceu. Beatriz a puxou para um abraço apertado. E você é a melhor coisa que aconteceu para ele. Bem-vinda à família, querida. Quando voltaram para a sala, ambas com olhos brilhantes, Vicente e Alberto as olharam curiosos. Está tudo bem? Vicente perguntou, levantando-se. Está tudo mais que bem, Beatriz disse, passando o braço pelos ombros de Lívia. Alberto, nós encontramos uma joia rara. Alberto se levantou e se aproximou, estendendo a mão para Lívia, mas depois mudou de ideia e a puxou para um abraço paternal. Qualquer mulher que faça meu filho sorrir desse jeito é bem-vinda nesta casa, sempre. Vicente olhou para Lívia com tanto amor que ela pensou que seu coração fosse explodir. Ele se aproximou e a beijou suavemente na testa. Eu te amo, ele sussurrou, só para ela ouvir. Eu também te amo, ela respondeu, finalmente sentindo que talvez, só talvez, eles realmente pudessem fazer aquilo funcionar. Na semana seguinte, foi a vez de Lívia convidar Vicente para conhecer sua família. Ela estava ainda mais nervosa do que quando conheceu os pais dele. Não pela recepção, sabia que sua mãe e irmão seriam acolhedores, mas pela diferença gritante entre os dois mundos. Vicente,
Eu preciso que você entenda uma coisa antes de ir lá, ela disse enquanto caminhavam pelo parque. Minha casa é bem diferente da mansão dos seus pais. É pequena, simples. Não tem mordomo, nem sala de jantar formal, nem nada disso. Vicente parou e segurou os ombros dela vestindo uma camisa social branca perfeitamente passada. Lívia, eu não me importo com o tamanho da casa. Eu quero conhecer as pessoas que te criaram, que te fizeram ser essa mulher incrível que eu amo. Só isso importa. Meu irmão Lucas pode ser meio protetor também. Ele tem 18 anos e se acha o homem da casa desde que meu pai faleceu, ela avisou. Eu esperaria nada menos que isso. Se eu tivesse uma irmã como você, também seria protetor. Vicente sorriu, beijando a testa dela. No sábado à tarde, Vicente chegou para buscar Lívia. Ele tinha escolhido uma camisa social de cor azul clara, menos formal que seus trajes de trabalho, mas ainda assim refinada. Quando entraram no carro, Lívia deu o endereço e Vicente programou no GPS. O caminho foi longo, atravessando a cidade até chegar a um bairro residencial simples, com casas pequenas e ruas estreitas. Quando o carro importado de Vicente dobrou a esquina, várias pessoas pararam para olhar. Crianças brincando na rua apontaram, vizinhos nas janelas observaram com curiosidade. Acho que a gente chamou atenção, Vicente comentou divertido. Você acha? Lívia riu, vendo a Dona Maria da esquina, praticamente pendurada no portão para ver melhor. Um carro desses por aqui é praticamente um acontecimento. Vicente estacionou em frente a uma casa pequena, mas bem cuidada, com um jardim simples na frente e vasos de flores nas janelas. Lívia respirou fundo. Pronto, chegamos. Antes mesmo que saíssem do carro, a porta da frente se abriu e uma mulher de uns 50 anos, cabelos pretos com alguns fios grisalhos, avental florido e um sorriso enorme no rosto, saiu apressada. Minha filha, e esse deve ser o Vicente. Dona Carmen praticamente voou para abraçar a filha e depois, sem cerimônia nenhuma, puxou Vicente para um abraço apertado. Seja muito bem-vindo, meu filho. Entre. Estou fazendo aquele almoço especial. Vicente, acostumado com apertos de mão formais e distância respeitosa, ficou surpreso com o abraço caloroso, mas retribuiu com um sorriso genuíno. Muito prazer, Dona Carmen. Obrigado por me receber. Prazer nada. Pode me chamar de Carmen. Ou, melhor ainda, de mãe, ela disse, puxando-o para dentro. Lívia me falou tanto de você, Lucas. Vem cá, menino. Um rapaz alto, de ombros largos e expressão séria, apareceu da cozinha, secando as mãos em um pano. Ele olhou Vicente de cima a baixo com desconfiança evidente. Lucas, esse é o Vicente. Lívia fez as apresentações. E aí? Lucas disse seco, cruzando os braços. Não estendeu a mão. Prazer em te conhecer, Lucas. Vicente disse calmamente, não se intimidando com a postura defensiva do rapaz. A casa era pequena, mas aconchegante. A sala tinha um sofá que já tinha visto dias melhores, uma TV de tamanho modesto e fotos de família nas paredes. Vicente notou várias fotos de Lívia em diferentes idades, na formatura do colegial, em aniversários, com o pai antes dele falecer. Senta, fica à vontade. Dona Carmen indicou o sofá. Deixa eu buscar um suco, ou você prefere refrigerante? Água, cerveja? Suco está ótimo, obrigado, Vicente disse sentando-se. Lívia se sentou ao lado dele, segurando sua mão. Lucas sentou na poltrona em frente, ainda observando Vicente com um olhar desconfiado. Então você é o empresário famoso. Sou empresário, sim, Vicente respondeu calmamente. E o que um cara como você quer com a minha irmã? Lucas perguntou direto, sem rodeios. Lucas, Lívia repreendeu. Não, está tudo bem, Vicente disse virando-se para encarar Lucas. É uma pergunta justa. Eu quero estar com sua irmã porque ela é a pessoa mais autêntica, engraçada, carinhosa e incrível que já conheci. Ela me faz feliz de um jeito que eu não sabia ser possível. E eu pretendo fazer de tudo para deixá-la feliz também. Lucas manteve a expressão séria por mais alguns segundos. Então, deu um pequeno sorriso. Boa resposta. Mas eu vou estar de olho, viu? Eu esperaria nada menos que isso. Vicente sorriu de volta.
Dona Carmen voltou com uma bandeja cheia de copos de suco e um prato de salgadinhos. Provei esses coxinhas, estão uma delícia. Fiz tudo hoje de manhã. O almoço foi servido na pequena mesa da sala, já que não havia espaço para uma sala de jantar separada. Dona Carmen tinha preparado um verdadeiro banquete. Arroz, feijão, bife acebolado, farofa, salada, batata frita e até um macarrão gratinado. Dona Carmen, isso é comida para um exército, Vicente exclamou impressionado. Ah, quando a Lívia disse que você ia vir, eu quis caprichar. Come tudo. Você precisa ganhar uns quilinhos, ela disse, servindo um prato generoso para ele. Vicente provou a comida e seus olhos se iluminaram. Isso está incrivelmente delicioso. Sério, está melhor que muito restaurante caro que eu frequento. Você está exagerando, Dona Carmen disse, mas estava visivelmente orgulhosa. Não estou não. Esse bife está perfeito. E essa farofa... Vicente pegou mais uma colherada. Essa farofa deveria ganhar prêmios. Lucas relaxou um pouco ao ver Vicente comendo com genuíno prazer e elogiando a comida da mãe. Então você realmente deixou de ir em eventos chiques para comer pastel de feira com a minha irmã? Deixei. E foram os melhores pastéis que já comi. Vicente respondeu sorrindo para Lívia. Cara, você é louco. Lucas riu pela primeira vez. Depois do almoço, Dona Carmen insistiu que todos ajudassem a lavar a louça. Vicente arregaçou as mangas da camisa social com cuidado e foi para a pia. Você não precisa, Vicente, é visita. Dona Carmen protestou. Não sou visita, sou quase da família, não é? Ele respondeu com um sorriso. E aqui em casa todo mundo ajuda, imagino. Lívia observava Vicente lavando louça, algo que ele claramente nunca tinha feito na vida, com tanto cuidado que era adorável. Ele segurava os pratos como se fossem de cristal fino. Assim não, cara. Lucas riu. Deixa eu te ensinar. Segura firme que não vai quebrar. No segundo prato, Vicente escorregou na espuma e o prato caiu no chão, se quebrando em pedaços. Ele ficou mortificado. Eu sinto muito. Eu pago outro conjunto inteiro. Todos riram, até Dona Carmen. Filho, relaxa. Era um prato velho, tenho 20 desses. Viu? Não é tão fácil quanto parece. Lucas provocou, dando um tapa nas costas de Vicente. Depois que terminaram, Dona Carmen puxou Vicente para o sofá, enquanto Lívia e Lucas guardavam o resto das coisas. Ela pegou as mãos dele e o olhou seriamente nos olhos. Vicente, eu preciso te dizer uma coisa importante, ela começou, e Vicente sentiu uma leve apreensão. Eu não me importo com o seu dinheiro, não me importo com mansão, carro importado, nada disso. O que me importa é saber se você ama minha filha de verdade. Vicente segurou as mãos dela firmemente. Dona Carmen, eu amo sua filha mais do que imaginei ser possível amar alguém. Antes de conhecer a Lívia, eu estava vivo, mas não estava vivendo. Eu tinha tudo materialmente, mas era vazio por dentro. Ela trouxe luz, alegria, propósito para a minha vida. Ela me fez lembrar como é sentir de verdade. Você vai cuidar bem dela? Não vai deixar ninguém machucar minha menina? Ela perguntou com a voz embargada. Vou protegê-la com a minha vida, isso eu prometo, Vicente disse emocionado. Dona Carmen o puxou para outro abraço apertado. Então você tem minha bênção, meu filho. Você é bem-vindo nesta casa sempre. Sempre. Lívia apareceu na porta e viu a cena, com as emoções transbordando. Vicente estendeu a mão para ela, e quando ela se aproximou, ele a puxou para o abraço junto com Dona Carmen. Lucas observava tudo com os braços cruzados, mas havia um sorriso no rosto. Tá bom, eu aprovo também. Mas qualquer coisa você vai ter que lidar comigo, hein? Vicente riu. Eu não esperaria nada diferente. A tarde continuou com todos jogando baralho na mesa da sala. Vicente não sabia jogar e Lucas e Dona Carmen se divertiram ensinando. Ele perdeu todas as rodadas, mas estava rindo tanto que não se importava. Cara, você é péssimo nisso. Lucas provocava. Eu nunca joguei baralho na vida. Vicente se defendia, rindo. Como assim nunca jogou baralho? Que infância foi essa? Dona Carmen exclamou horrorizada. Quando o sol começou a se pôr, Vicente e Lívia se preparavam para ir embora. Dona Carmen empacotou marmitas de comida para ele levar. Para você não esquecer da gente. Como eu poderia esquecer?
Vicente disse, abraçando-a mais uma vez. Obrigado por me receber tão bem, por me fazer sentir parte da família. Você é parte da família agora, meu filho, ela disse, apertando o rosto dele com as duas mãos. Lucas deu um abraço rápido em Vicente. Você é gente boa. Cuida da minha irmã direito. Pode deixar, Vicente prometeu. No carro, voltando para casa, Lívia estava radiante. Eles adoraram você. Eu adorei eles, Vicente disse sinceramente. Sua mãe é incrível, seu irmão também, apesar de ter tentado me intimidar no começo. Era o trabalho dele, Lívia riu, mas você passou no teste. Vicente parou o carro em um sinal e se virou para ela. Eu nunca me senti tão acolhido na vida. Sua família me recebeu como se eu sempre tivesse pertencido ali. Foi especial. Lívia segurou o rosto dele e o beijou suavemente. Porque você pertence. Você pertence comigo, com a gente, para sempre. 3 meses se passaram desde que Vicente conheceu a família de Lívia e tudo parecia perfeito. Eles estavam mais apaixonados do que nunca e as duas famílias já planejavam encontros juntos. Beatriz e Dona Carmen tinham se tornado amigas, trocando receitas por telefone e rindo das diferenças entre seus mundos. Mas a felicidade deles estava prestes a ser testada. Marcela não tinha esquecido a humilhação que passou naquele restaurante. Ela tinha sido apaixonada por Vicente por anos, e vê-lo completamente encantado por Lívia a deixava consumida de ciúmes. Então ela começou a arquitetar um plano para separá-los. Usando seus contatos e recursos, Marcela começou a forjar evidências falsas. Ela contratou um editor de fotos profissional para criar imagens de Lívia em lugares caros com outros homens, com datas manipuladas para parecerem de antes dela conhecer Vicente. Criou conversas falsas em aplicativos de mensagem, onde Lívia supostamente falava com uma amiga sobre como estava apenas interessada no dinheiro de Vicente, esperando o momento certo para garantir seu futuro financeiro. Marcela então enviou tudo anonimamente para Alberto Alencar, com uma carta dizendo que era de alguém preocupado com o futuro da família. As evidências eram convincentes demais para serem ignoradas completamente. Uma tarde, enquanto Vicente estava em uma reunião importante, vestindo um terno de cor preta, Alberto entrou sem avisar. Seu rosto estava grave. Pai, o que aconteceu? Vicente perguntou, percebendo imediatamente que algo estava errado. Precisamos conversar, agora, Alberto disse, fechando a porta e colocando um envelope na mesa. Vicente abriu e seu rosto empalideceu ao ver as fotos e as conversas. O que é isso? Recebi isso hoje de manhã, anonimamente, Alberto explicou. Vicente, eu gostaria de acreditar que é tudo falso, mas essas evidências são muito específicas. As datas, os lugares, as conversas. Pai, isso é ridículo. A Lívia não é assim. Vicente jogou o envelope na mesa, furioso. Eu sei que você a ama, filho, mas você precisa pelo menos considerar a possibilidade. Ela vem de um mundo muito diferente do nosso. Para ela, você representa segurança financeira para o resto da vida. Alberto disse cuidadosamente. Não, eu conheço a Lívia. Ela me ama de verdade. Vicente insistiu, mas uma pequena semente de dúvida tinha sido plantada. Nas semanas seguintes, os sócios da empresa começaram a fazer comentários. Todos tinham ouvido rumores sobre Lívia, sobre como ela estava usando Vicente, como o relacionamento estava prejudicando a imagem corporativa. A pressão vinha de todos os lados. Beatriz tentou defender Lívia, mas até ela ficou abalada quando Marcela, fingindo preocupação, apareceu em sua casa com mais evidências. Fotos de Lívia supostamente entrando em hotéis caros com homens desconhecidos. Beatriz, eu sei que você se afeiçoou à garota, mas olhe isso. Eu não queria acreditar também, mas não posso ficar calada vendo Vicente ser enganado, Marcela disse com falsa compaixão. Vicente estava sendo bombardeado de todos os lados. Reunião após reunião, alguém mencionava o escândalo. Seus sócios diziam que precisavam proteger a empresa. Seu pai pedia que ele pelo menos investigasse. E aquela semente de dúvida começou a crescer, alimentada pela pressão constante. Lívia percebia que algo estava errado. Vicente estava distante.
tenso. Ele ainda vinha buscá-la no trabalho, sempre, bem vestido em seus ternos, mas havia algo diferente no olhar dele. Está tudo bem? Ela perguntou uma noite, enquanto jantavam em um restaurante tranquilo. Está sim, ele mentiu, mas seu sorriso não alcançou os olhos. Vicente, eu te conheço. Alguma coisa está te incomodando. Lívia insistiu, pegando a mão dele sobre a mesa. Ele ficou em silêncio por um longo momento, lutando internamente. Então, num momento de fraqueza, influenciado por semanas de pressão e dúvidas plantadas, ele perguntou: Lívia, você está comigo pelo dinheiro? A pergunta caiu como uma bomba. Lívia soltou a mão dele imediatamente, como se tivesse levado um choque. O que você disse? Eu só preciso saber. Todo mundo está dizendo que há evidências de que você... Vicente começou, mas mal conseguia olhar nos olhos dela. Evidências de quê, Vicente? Lívia perguntou com a voz tremendo de raiva e mágoa. Evidências de que eu sou uma interesseira? De que eu estou com você pelo dinheiro? É isso? Lívia, eu só preciso ter certeza. Apareceram fotos, conversas. Ele tentou explicar. E você acreditou? Lívia sentiu as emoções transbordarem. Depois de tudo que vivemos, de tudo que compartilhamos, você realmente acha que eu sou capaz disso? Não é que eu ache, mas a pressão está sendo enorme e... Vicente começou. Sabe de uma coisa? Não importa. Lívia o interrompeu, levantando-se da mesa. O fato de você sequer perguntar isso mostra que você não me conhece. Ou pior, mostra que você não confia em mim. Lívia, espera. Vicente também se levantou. Não, eu me apaixonei por você quando você era só um estranho em um cinema escuro. Eu te amei quando você quase caiu da bicicleta, quando quebrou o prato na casa da minha mãe, quando você ria das minhas piadas bobas. Eu nunca pedi nada de você além do seu amor. Lívia estava chorando agora e não se importava que as pessoas do restaurante estivessem olhando. Todos os presentes caros que você me deu estão guardados na minha casa. Eu nunca usei nada, porque eu não queria que você ou qualquer outra pessoa pensasse que eu estava com você por isso. Eu não sabia disso, Vicente disse, sentindo seu mundo desmoronar. Por que você nunca perguntou? Você preferiu acreditar em evidências do que em mim. Lívia tirou todas as joias que ele tinha dado, um colar delicado, brincos, uma pulseira, e colocou na mesa. Pode levar tudo de volta. Eu não quero nada que venha do seu dinheiro, nunca quis. Lívia, por favor, a gente pode conversar sobre isso? Vicente implorou. Não tem nada para conversar, Vicente. Você acabou de me dizer que não confia em mim. Como a gente pode ter um relacionamento sem confiança? Ela perguntou com a voz quebrando. Eu te amei com tudo que eu tinha. Você era meu mundo inteiro, mas aparentemente não fui o suficiente para você acreditar em mim. Você é suficiente, você é tudo, Vicente disse desesperado. Se eu fosse tudo, você não teria duvidado de mim, Lívia disse, pegando sua bolsa. Adeus, Vicente. Espero que você seja feliz com suas evidências e com as pessoas que realmente se importam com o seu dinheiro. Ela saiu do restaurante e Vicente ficou ali parado, vendo a mulher que ele amava desaparecer da sua vida. As joias na mesa brilhavam sob a luz do restaurante, uma lembrança dolorosa do erro terrível que ele tinha acabado de cometer. Nas semanas seguintes, Vicente afundou em uma depressão profunda. Ele ia para o escritório no piloto automático, sempre bem vestido em seus ternos, mas era apenas uma casca vazia. Não comia direito, não dormia e mal participava das reuniões. Lívia também estava destruída. Ela chorava todos os dias. E Dona Carmen e Júlia revezavam para cuidar dela. Ela ainda ia trabalhar, mas seu sorriso tinha desaparecido. Minha filha, você precisa comer alguma coisa, Dona Carmen implorava. Não consigo, mãe. Dói demais. Lívia chorava. Beatriz notou a mudança no filho e ficou cada vez mais desconfiada de toda aquela situação. As evidências eram convenientes demais, perfeitas demais. Ela decidiu contratar um investigador particular para descobrir a verdade. 2 semanas depois, o investigador voltou com um relatório completo. Todas as fotos eram falsificadas.
Todas as conversas eram forjadas, e tudo levava a uma única pessoa, Marcela. Beatriz ficou furiosa. Ela marcou um encontro com Marcela em um café discreto, levando todas as provas. Você tem muita coragem de aparecer na minha frente, Marcela disse com desdém quando Beatriz chegou. Beatriz jogou o envelope na mesa. Eu sei de tudo. Todas as fotos falsas, todas as conversas forjadas, tudo veio de você. A cor sumiu do rosto de Marcela. Eu não sei do que você está falando. Não me insulte fingindo inocência. Eu tenho provas de tudo. O fotógrafo que você contratou confessou. O técnico que criou as conversas falsas também. Está tudo aqui. Beatriz bateu no envelope. Você destruiu o relacionamento do meu filho por ciúmes e vingança. Marcela ficou em silêncio por um momento. Então seu rosto se contorceu em raiva. Ele era meu. Vicente sempre foi meu. Então aparece aquela ninguém e rouba tudo de mim. Vicente nunca foi seu. E Lívia não roubou nada. Ela simplesmente o amou de verdade, algo que você nunca foi capaz de fazer. Beatriz disse com desprezo. Você vai pagar por isso, Marcela. Eu vou me certificar de que todos saibam o que você fez. Beatriz voltou para casa e chamou Vicente e Alberto imediatamente. Ela colocou todas as provas na mesa. Lívia era inocente. Sempre foi. E nós a perdemos por causa das mentiras dessa cobra, Beatriz disse, com as emoções à flor da pele. Vicente pegou os documentos com as mãos tremendo. Cada página era uma prova da farsa, e cada uma era uma punhalada no seu coração. Ele tinha duvidado da mulher que ele amava. Ele tinha jogado fora o melhor que já tinha acontecido na sua vida. O que eu fiz? Ele murmurou, afundando na cadeira. Meu Deus, o que eu fiz? Vicente tentou ligar para Lívia imediatamente depois de descobrir a verdade, mas ela não atendia. Ele mandou mensagens, e-mails, mas nada. Ela tinha bloqueado todos os contatos dele. Ele foi até a casa dela. Mas Dona Carmen, apesar de gostar dele, disse que Lívia não queria vê-lo. Por favor, Dona Carmen, eu descobri que tudo era mentira. Tudo foi armação da minha ex-namorada. Lívia estava certa o tempo todo. Vicente implorou na porta, vestindo um terno azul marinho, mas com o rosto abatido e os olhos vermelhos. Eu sei, filho. Beatriz me ligou e me contou tudo. Dona Carmen disse com pena. Mas você machucou muito a minha menina. Ela chorou durante semanas. Ela te amava com tudo que ela tinha e você duvidou dela. Eu sei. Eu fui um idiota, o maior idiota do mundo. Mas eu a amo, Dona Carmen. Eu a amo mais que tudo, Vicente disse, com as emoções transbordando. Então você vai ter que provar isso para ela, porque palavras não vão bastar dessa vez. Dona Carmen respondeu gentilmente, tocando o rosto dele antes de fechar a porta. Vicente passou as próximas semanas tentando diferentes abordagens. Mandava flores todos os dias para a loja, mas Lívia dava para as colegas. Ele enviava cartas manuscritas, mas elas voltavam sem serem abertas. Ele ia ao cinema e sentava na mesma poltrona onde tudo começou, esperando que ela aparecesse por milagre, mas ela nunca aparecia. Filho, você precisa fazer algo grande, algo que mostre para ela o quanto você se arrepende, Beatriz aconselhou durante um jantar em família. Eu já tentei de tudo, mãe, Vicente disse derrotado. Não, você tentou gestos privados. A dor que você causou foi profunda. Você precisa de um gesto público, vulnerável. Você precisa mostrar para ela e para o mundo que você não se importa com o que as pessoas pensam. Só com ela, Alberto adicionou. Foi então que Vicente teve uma ideia. Era arriscada, colocaria seu orgulho completamente de lado, mas ele precisava tentar. Ele não conseguia viver sem Lívia. Na manhã seguinte, Vicente entrou na loja onde Lívia trabalhava. Era uma terça-feira normal, com alguns clientes olhando as araras. Ele estava impecável em um terno cinza perfeito, mas seu coração batia descompassado. Lívia estava no fundo da loja, dobrando algumas blusas. Quando o viu entrar, seu rosto empalideceu e ela se virou para ir embora. Lívia, por favor, só me dá um minuto. Vicente chamou alto, fazendo todos na loja pararem e olharem. Vicente, eu não quero falar com você. Por favor, vá embora, ela disse sem olhar para ele. Não vou. Não até você me ouvir, ele disse,
caminhando até o centro da loja. Então, para o choque de todos presentes, Vicente Alencar, um dos homens mais poderosos do país, se ajoelhou ali mesmo no meio da loja. Vicente, o que você está fazendo? Levanta! Lívia sussurrou mortificada, mas ele não se mexeu. Lívia Souza, eu fui o maior idiota que já existiu. Ele começou, com a voz alta e clara para que todos ouvissem. Eu tive a mulher mais incrível, mais autêntica, mais maravilhosa do mundo ao meu lado, e eu duvidei dela. Eu deixei outras pessoas plantarem dúvidas na minha cabeça, quando eu deveria ter confiado no meu coração. Vicente, por favor, Lívia disse, com as emoções começando a transbordar. Eu descobri toda a verdade. Todas aquelas fotos, aquelas conversas, tudo era falso. Minha ex-namorada forjou tudo porque estava com ciúmes. E eu, em vez de confiar em você, em tudo que vivemos juntos, eu acreditei naquelas mentiras. Vicente continuou, sua própria voz quebrando. Você tinha razão sobre tudo. Você nunca quis nada de mim além do meu amor, e eu te dei exatamente o contrário. Eu te dei dúvida, desconfiança, dor. Clientes e funcionárias tinham parado completamente o que estavam fazendo, observando a cena com atenção. Alguns gravavam com os celulares. Você me machucou, Vicente, Lívia disse, chorando abertamente agora. Você me machucou mais do que qualquer pessoa já machucou na minha vida, porque eu te amava, porque eu confiei em você completamente. Eu sei, meu amor, que eu vou passar o resto da minha vida me arrependendo e tentando compensar isso. Vicente disse, pegando uma pequena caixa do bolso. Lívia, eu não mereço seu perdão. Eu não mereço uma segunda chance. Mas eu estou aqui, de joelhos, na frente de todas essas pessoas, implorando para você me dar a oportunidade de provar que eu aprendi. Que eu vou confiar em você sempre, incondicionalmente, pelo resto das nossas vidas. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples e delicado, com uma pedra pequena, mas bonita. Nada extravagante, nada chamativo. Esse anel não é o mais caro que eu poderia comprar. Não tem um diamante enorme ou ouro especial. Eu escolhi esse porque ele é como nosso amor deveria ser. Simples, verdadeiro, sem ostentação. Lívia Souza, você quer se casar comigo? Você aceita passar o resto da vida com um idiota que te ama mais do que tudo nesse mundo? Lívia cobriu o rosto com as mãos, chorando. A loja inteira estava em silêncio absoluto, esperando sua resposta. Como eu posso confiar em você de novo? Ela perguntou com a voz abafada pelas mãos. Você não pode. Não ainda. Mas me deixa passar cada dia provando que você pode. Me deixa reconquistar sua confiança. Mesmo que leve o resto da minha vida, Vicente respondeu ainda de joelhos. Eu tomei providências contra a Marcela. Ela vai responder legalmente por tudo que fez. Eu também conversei com todos na minha empresa, com minha família, com qualquer pessoa que duvidou de você. E deixei claro que você sempre foi inocente, que você sempre foi perfeita. Patrícia, que estava observando tudo, sussurrou para Lívia. Menina, se você não aceitar, eu aceito por você. Isso arrancou uma risada molhada de Lívia. Ela limpou as lágrimas e olhou para Vicente. Realmente olhou para ele. Via o arrependimento genuíno nos olhos dele, a vulnerabilidade, o amor imenso. Via o homem que tinha rido comendo pastel na feira, que tinha quebrado o prato na casa da mãe dela, que tinha se ajoelhado ali na frente de todo mundo, sem se importar com sua imagem ou orgulho. Você me machucou muito, Vicente, ela repetiu, agora falando mais suave. Eu sei, ele respondeu com as emoções à flor da pele. Se eu te der essa chance, você promete nunca mais duvidar de mim? Não importa o que aconteça, não importa o que as pessoas digam, ela perguntou. Eu prometo. Com cada fibra do meu ser eu prometo, Vicente disse solenemente. Lívia ficou em silêncio por mais alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, ela estendeu a mão. Então sim, eu aceito me casar com você. A loja explodiu em aplausos e gritos de alegria. Vicente se levantou rapidamente e colocou o anel no dedo dela antes de puxá-la para um beijo apaixonado que fez todos aplaudirem ainda mais alto. Eu te amo tanto,
Ele sussurrou contra os lábios dela. Eu prometo que vou fazer você feliz, todos os dias. Você já está fazendo, ela respondeu sorrindo através das lágrimas. Os meses seguintes foram de preparação para o casamento. Lívia e Vicente decidiram fazer algo que representasse os dois mundos se unindo. A cerimônia seria na igreja simples do bairro de Lívia, mas a festa seria em um lugar elegante, escolhido pela família Alencar. No dia do casamento, Lívia estava linda em um vestido simples, mas elegante que ela mesma tinha escolhido. Vicente, quando a viu entrando na igreja no braço de Lucas, sentiu as emoções tomarem conta. Ele estava deslumbrante em um terno de casamento sofisticado, de cor azul marinho, impecavelmente cortado, mas o que realmente brilhava era seu sorriso de felicidade pura. A cerimônia foi emocionante. Dona Carmen chorou do início ao fim. Beatriz também, segurando a mão de Alberto, que estava visivelmente emocionado. Júlia era a madrinha de Lívia e não parava de sorrir. Vicente Alencar, você aceita Lívia Souza como sua esposa? O padre perguntou. Aceito. Mais do que tudo, Vicente respondeu, apertando as mãos dela. Lívia Souza, você aceita Vicente Alencar como seu esposo? Aceito, ela disse, sorrindo através das lágrimas felizes. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Vicente puxou Lívia para um beijo que arrancou aplausos entusiasmados de todos os presentes. Era um beijo cheio de promessas, de amor verdadeiro, de um futuro juntos. A festa foi uma mistura perfeita dos dois mundos. Tinha música ao vivo sofisticada, mas também tinha um DJ que tocou músicas animadas, que fizeram Dona Carmen e os vizinhos de Lívia dançarem a noite toda. Tinha comida gourmet, mas também tinha os salgadinhos que Dona Carmen tinha insistido em fazer. Tinha champanhe caro, mas também tinha cerveja gelada. Na hora do discurso, Vicente se levantou, pedindo a atenção de todos. Ele segurou a mão de Lívia e começou. Há alguns meses atrás, eu fui ao cinema tentando fugir da minha vida vazia, e, por acaso, no escuro daquela sala, eu beijei uma desconhecida. Foi um beijo acidental, de menos de 1 segundo, mas mudou minha vida para sempre. Ele olhou para Lívia com tanto amor que ela sentiu transbordar. Aquela desconhecida se tornou minha melhor amiga, meu amor, minha vida inteira. Lívia me ensinou o que é amar de verdade, o que é ser autêntico, o que é viver em vez de apenas existir. Ela me ensinou que família não é sobre dinheiro ou status, é sobre amor e acolhimento. Ela me mostrou que felicidade não está em restaurantes caros, mas em comer pastel na feira com alguém que você ama. Ela me fez um homem melhor. Vicente fez uma pausa, com a voz embargada. Eu cometi erros terríveis. Eu a machuquei quando deveria tê-la protegido. Mas ela, com a generosidade enorme que tem no coração, me deu uma segunda chance. E eu prometo na frente de todos vocês que vou honrar essa chance. Vou amá-la, confiar nela e respeitá-la todos os dias da minha vida. Ao beijo acidental que mudou tudo, à escuridão daquela sala de cinema, ao destino que nos uniu, e principalmente à minha esposa, Lívia, o amor da minha vida. Ele ergueu a taça. Lívia se levantou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você deveria agradecer principalmente à escuridão da sala. Se a luz estivesse acesa, eu provavelmente teria te dado um tapa. Todos riram, e Vicente a puxou para mais um beijo. Eles dançaram a valsa de casamento, e depois Vicente dançou com Dona Carmen, que sussurrou no ouvido dele. Você cumpriu sua promessa, meu filho. Você está fazendo minha menina muito feliz. E ela está me fazendo muito feliz também, ele respondeu, beijando a testa da sogra. Mais tarde na noite, quando a festa estava no auge, Vicente puxou Lívia para um canto mais tranquilo. Feliz, senhor Alencar? Muito feliz, senhor Alencar, ela respondeu, abraçando-o. Quem diria que um beijo acidental no cinema ia nos trazer até aqui? O melhor acidente da minha vida, ele disse beijando-a suavemente. O nosso acidente, ela corrigiu com um sorriso. Para sempre o nosso acidente, ele concordou. E ali, rodeados pelo amor de duas famílias que tinham se tornado uma só, cercados por amigos e pela música da festa, Vicente e Lívia dançaram abraçados.
Dois mundos diferentes que tinham se encontrado por acaso no escuro de um cinema e que agora estavam unidos para sempre. Porque o amor verdadeiro não vê diferenças de classe social, não liga para dinheiro ou status. O amor verdadeiro vê apenas o coração da outra pessoa. E os corações de Vicente e Lívia tinham se reconhecido desde aquele primeiro beijo acidental e continuariam batendo juntos para sempre. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.